Olá, bom dia! A caatinga é um bioma exclusivo do Brasil, encontrado na região de semiárido nordestino e também no extremo norte de Minas Gerais. Quem vê pela primeira vez uma vegetação de caatinga no período de estiagem tem a impressão de um local sem vida. As árvores parecem mortas e animal. É coisa rara. Mas não é bem assim. Nossa equipe visitou a caatinga do Alto Sertão Sergipano e constatou como são ricas a fauna e a flora. Neste programa, você vai desvendar curiosidades. Uma delas é saber por que as folhas da vegetação caem com a falta de água, mas a árvore não morre. E vai saber o que os ambientalistas estão fazendo para salvar o Parque Natural Lagoa do Frio, em Canindé de São Francisco. Cinza a perder de vista. Na região onde Sergipe é mais seco, chuva é coisa rara. No sertão, a sobrevivência é uma batalha difícil. Sofre. É 2 meses e pouco de inverno, aí até é bom, mas quando entra o verão é para sofrer. Para conseguir água, é preciso andar quilômetros com a ajuda de animais de carga. Tem que andar muito mesmo. Na imensidão da caatinga, faltam condições de uma vida mais digna. É triste demais, né? Porque sem água ninguém faz nada, né? Porque é ruim demais, arruma de criança para tomar banho, para nós lavar roupa, é um sacrifício. Seres humanos e animais dependem de um esforço solidário. É assim que o sertanejo aprende cedo a lutar pela sobrevivência. Rezando que chega o inverno, porque no verão é difícil de viver, né? Mas esse povo tem fé. Uma das características dos moradores desta região do país é a forte religiosidade. É por causa da fé que o sertanejo sempre acredita que as coisas vão melhorar. Nesta fazenda foi construída uma capela. É aqui que os devotos fazem seus pedidos e agradecem as graças alcançadas. Aquela coisa de que dizem que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, isso é verdade? É verdade. Ele resiste, muitos resistem. Quando chega a época da chuva, todo mundo fica feliz e esquece a tristeza. Todo mundo fica feliz, começa a plantar alguma coisa, aí esquece esse cenário que a gente está vendo aqui, que é uma coisa horrível, né? Nesse tempo a gente vê muito feio, mas quando cai a primeira chuva, fica tudo lindo, tudo bom, e ninguém pensa mais em ir embora para o Sudeste, nem Sul, Nordeste, só fica aqui mesmo na área, não vai para outro lugar. Aí é nessa hora que o sertanejo agradece. Ele agradece a Deus e ao santo, da devoção deles, que cada um geralmente tem um santo. Um lugar cheio de contrastes. Terra rachada, chão seco, paisagem triste que esconde uma beleza desconcertante. Esperança. Essa é a palavra que define o sentimento que enche o coração de seu Daniel. Ele mora em Canindé de São Francisco, no Alto Sertão. O agricultor conhece as dificuldades de viver em um local onde chove tão pouco. Está um sufoco na vida e a gente com medo do que vai acontecer mais para frente. Só Deus dá um jeito. Mas tudo isso fica esquecido. Passa esse ano, sofreu, quando chove ele esquece do que sofreu e continua com a vida. Os animais, o clima daqui é bom, porque se não fosse um clima bom não escapava nada. Acaba que vem lá de fora, vê os bichos aqui, olha para o cercado e diz como é que vive, né? É difícil. Um sentimento de amor comum a quem vive por aqui. E não é pouca gente. Uma pesquisa do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera indica que 60% dos habitantes do Nordeste estão na região de Caatinga. A Caatinga é um ecossistema exclusivamente brasileiro e ocupa mais de 800 mil metros quadrados de todo o território nacional, o equivalente a 11%. Ela está no Nordeste e no norte do estado de Minas Gerais. De Minas Gerais, ela segue pela Bahia, passa pelos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e ainda sul e leste do Piauí. André, se a gente anda aqui pela Caatinga, a gente percebe, de um lado, árvores sem folhas, do outro, contrasta com o verde do mandacaru. O que é a Caatinga, na verdade? A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro
e ela possui inúmeras espécies que são endêmicas, né? Esse é o grande diferencial desse bioma, porque inúmeras espécies só são encontradas aqui no Brasil, né? Não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. E a questão de perderem as folhas durante o período de estiagem é justamente um sistema adaptativo que essas espécies que compõem a vegetação da caatinga elas possuem. Por quê? Elas já sofrem com a questão da disponibilidade de água no solo. E durante o período de estiagem, devido à elevada temperatura, elas acabam tendo essa adaptação, que são chamadas de caducifólias. São espécies que perdem as suas folhas durante o período de estiagem. Clima semiárido com solo raso e pedregoso. Quando a pluviosidade incide sobre o terreno, consequentemente leva esse solo, carreia todo o material presente nesse solo, deixando somente as rochas. Nas longas estiagens, os sertões são muitas vezes semidesertos, que apesar do tempo nublado, não costumam receber chuva. Mas o que parece morto está muito vivo e vai ressurgir quando voltar a chover. A gente olha para uma árvore como essa e acredita que ela esteja morta, porque não apresenta nenhum sinal de vida. Ela está morta ou ela está viva? Não, ela está viva. Então, isso é uma adaptação para que ela possa sobreviver durante esse período de elevadas temperaturas. O curioso, Andressa, é que isso não acontece com todas as plantas. A gente está vendo aqui na frente, por exemplo, o juazeiro. Mesmo nessa época seca, ele continua com as folhas e elas estão verdes. Isso acontece porque existem algumas espécies da caatinga que elas são classificadas como perennifólias. São espécies que mesmo no período de estiagem elas não perdem as suas folhas. Por quê? Porque elas possuem uma característica adaptativa maior, que seria raízes que conseguem atingir grandes profundidades. Então, como essas raízes elas conseguem atingir grandes profundidades, elas conseguem absorver água em maiores profundidades, então elas conseguem ficar com essas folhas durante o período de estiagem. Assim como na nossa pele, nas folhas, elas possuem alguns estômatos, que são poros, que permitem essa evapotranspiração, essas trocas de gases que acontecem naturalmente. Então, através dos estômatos ocorre essa evapotranspiração, que nós chamamos, que ela perde água através do vapor. E essas que perdem as suas folhas é uma forma estratégica de preservar a pouca água que ela consegue absorver. Um patrimônio ameaçado é que a exploração é feita sem nenhum cuidado com o replantio pela população local. Desde que o semiárido foi ocupado, a degradação ambiental tem sido rápida. Segundo estimativas de pesquisadores, cerca de 70% da caatinga já se encontra alterada pelo homem e somente menos de 1% de sua área está protegida em unidades de conservação. Estes números conferem à caatinga condição de ecossistema menos preservado e um dos mais degradados. A devastação da caatinga ela surge desde o início da colonização, né? A região Nordeste ela possui o menor IDH entre as outras regiões. Então, essa vulnerabilidade socioeconômica contribui de forma significativa para que essa região seja degradada. Então, a falta de outras alternativas leva o sertanejo a utilizar esses recursos naturais de forma excessiva, de forma predatória. Então, é um dos fatores que contribui, né? É esse baixo IDH da região Nordeste. Para preservar o bioma, foi criado em Canindé de São Francisco um parque municipal. Esse parque natural de Lagoa do Frio, ele está localizado a 22 quilômetros do perímetro urbano de Canindé. É uma área, como você pode ver, de 333 hectares, totalmente protegido por decreto municipal. O nosso objetivo com essa área é praticar atividades de educação ambiental, turismo de lazer e também valorizar a cultura do povo da região. Existe uma preocupação em conscientizar também a população de Canindé que vive nessa área de caatinga, que eles não podem devastar o ecossistema, que também tem que cuidar. Esse é o grande dilema quando se cria uma unidade de conservação. Porque você cria a unidade de conservação e você restringe aquela área a um certo tipo de uso, né? E aqui no caso do Parque Natural da Lagoa do Frio, o uso é uma área de proteção integral. Então,
não deveria haver nessa unidade de conservação nenhuma outra atividade que não fosse a condizente com a pesquisa e a educação ambiental. A gente entende que trabalhar a criança é que a gente vai conseguir verdadeiramente que os frutos que a gente almeja, que é a de preservação da caatinga. Então nós temos feito ao longo de todo esse mandato concursos nas escolas. Instituímos o concurso Escola Amiga do Meio Ambiente, onde as escolas que apresentarem os melhores trabalhos na área do meio ambiente, elas são premiadas com computadores, com equipamentos de informática para que faça a sua estruturação. E a gente entende que só assim, trabalhando a criança, trabalhando na escola, é que a gente vai conseguir efetivamente conscientizar as pessoas de que é possível na caatinga a coexistência entre a atividade produtiva, entre a atividade da pecuária com a preservação da caatinga. Preservar para poder mostrar para as futuras gerações uma caatinga rica em biodiversidade. A fauna é bem diversificada. Já foram identificadas 17 espécies de anfíbios, 44 de répteis, 695 de aves e 120 de mamíferos. Num total de 876 espécies animais que fazem daqui o seu habitat. Aqui no parque nós temos o preá, temos o mocó, temos a coruja, temos golinha. Então existe, mas devido à degradação, no longo dos anos, a fauna ela vem sofrendo um pouco mais. E não é só isso, a flora também é de encantar. No próximo bloco, você vai conhecer algumas plantas típicas de Caatinga que florescem na época da seca e deixam o sertão ainda mais bonito. É primavera no sertão e os tons da estação estão por toda parte. A craibeira, árvore típica da Caatinga, exibe uma beleza singular, mesmo na época da estação seca. A floração amarela enfeita a paisagem árida e terrosa de outubro a dezembro. Conheça um pouco mais sobre a rica fauna do sertão sergipano. Os arbustos lembram esculturas. Galhos retorcidos se harmonizam com cactos e bromélias. Vegetação que parece morta, bem ao lado de um verde vivo de vários tons. A flora é rica e de uma beleza cheia de contrastes. É um fenômeno graças à primavera, né? Esse período é um período que boa parte das espécies da Caatinga elas estão em período de floração. Nós temos aí o mulungu, que é uma espécie que também tem um período de floração, justamente nesse período da primavera, que vai de setembro a dezembro. Temos entre elas o umbuzeiro, a catingueira, o trapiá, a jurema. Então, boa parte da vegetação ela está florindo. E é curioso porque é um período que ela tem pouca água e gasta muita energia, né? Então, essa é um dos mistérios da Caatinga. São 900 espécies de plantas. No sertão tem umbuzeiro, juazeiro, angico, catingueira, jurema. Tem xique-xique, mandacaru, cacto, palma, cabeça de frade. Tem também bromélias, como a macambira, bem comum aqui no estado. E árvores frondosas, lindas, que florescem na época da seca. Estamos fazendo o levantamento das nascentes existentes no município. Então, sempre que de longe a gente identifica a vegetação no entorno seca, como vocês estão visualizando. E quando a gente visualiza uma área mais verde, que a gente chega lá, inúmeras craibeiras, ali é uma nascente. Então, esse conhecimento popular, ele é realmente comprovado, né, através da prática da gente em campo. E é uma espécie que ela é uma espécie nobre. Então, ela se desenvolve melhor em ambientes que têm uma quantidade de água no solo maior. No meio desta vegetação, o cinza da paisagem ganha um novo colorido. É primavera no sertão e os tons da estação estão por toda parte. As árvores se enchem de flores multicoloridas.
mas são as craibeiras as mais exibidas. Elas nos brindam com um verdadeiro espetáculo de beleza e cor. Amarelo misturado com verde, uma planta bem brasileira. A árvore é da mesma família dos ipês e é encontrada em várias partes do Nordeste. A craibeira tem porte elevado e as flores delicadas são vistas de longe. Uma beleza singular que se destaca na paisagem da Caatinga. A floração acontece normalmente de outubro a dezembro. Curiosamente, época de estiagem no semiárido. Diz a sabedoria popular que onde nasce uma craibeira é sinal de que tem um olho d'água por perto e que quando elas ficam assim, muito floridas, significa que no próximo ano o inverno vai ser de muita chuva. Seu Severino mora há mais de 50 anos numa casa onde vive uma craibeira bem ao lado. Desde que ele se mudou para cá, ela floresce todos os anos. É uma árvore que fica sempre assim florida? Não, ela sempre flora sempre no tempo, quando chega o tempo da seca, sabe? Aí então eu acredito que é sinal que tem água perto, né? E é ano de muita chuva. A árvore que avisa a Seu Severino dos fenômenos da natureza já existe há mais de 70 anos e permanece frondosa. Reina sozinha no deserto do sertão. Amarelinho, é uma coisa linda, sabe? Aí então é por isso que a gente conserva elas. Porque se não conservar a gente, não tem como saber das experiências também no próximo ano, entendeu? Você viu no programa de hoje a Caatinga do Sertão Sergipano durante a estação seca. No próximo inverno, voltaremos à região para mostrar a Caatinga durante o período das chuvas. A mudança da paisagem, a diversidade de cores com a predominância do verde e a migração de animais com a fartura de alimentos. Olá, boa tarde. No fim de novembro do ano passado, o Terra Serigi exibiu um programa especial sobre a seca no Alto Sertão Sergipano. No Parque Municipal Lagoa do Frio, em Canindé de São Francisco, local onde foi gravada parte do programa, o cenário era desolador. Muito seco, árvores que pareciam mortas e calor insuportável, um ambiente sem vida. Mas no inverno a Caatinga muda de cor. As folhas e as flores ressurgem e os animais voltam para o seu habitat natural. A Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil, encontrado na região do semiárido nordestino e também no extremo norte de Minas Gerais. Quase 8 meses depois, nós voltamos ao Parque Municipal Lagoa do Frio. Agora o cenário é outro, no bioma mais degradado e no menos preservado do mundo. Um lugar que o sertanejo sabe, como ninguém, a amar e a tirar de lá o seu próprio sustento. A chuva pintou de verde o sertão de Sergipe. Verde de vários tons, de uma nuance de cores que ganha ainda mais beleza com o colorido das flores. Parece uma aquarela. Quem vislumbra a paisagem nem se lembra que há pouco mais de 2 meses a imagem era bem outra. O cinza da terra seca da Caatinga é sinônimo de sofrimento para o sertanejo. Falta de água significa dificuldade na agricultura e na lida com os animais. Na estação mais quente do ano, a vida no sertão é uma batalha difícil. É 2 meses e pouco de inverno, aí até é bom, mas quando entra o verão é para sofrer. Sem água ninguém faz nada, né? Porque é ruim demais, arruma de criança para tomar banho.
Sacrifício que tem a fé como companheira. Rezando que chega o inverno, porque no verão é difícil de viver, né? As orações e os pedidos parecem chegar ao destino. E quando a chuva começa a molhar a terra seca, tudo muda. Tem fartura no sertão. Seu Nigildo olha encantado uma paisagem com a qual se acostuma rápido toda vez que ela muda e não se cansa de admirar. Quando chove nas terras dele, é sinônimo de que as coisas vão melhorar. Vai ser bom demais, né? Porque ninguém compra feijão, ninguém compra milho para nada, né? Tem milho, tem feijão, tem tudo, né? Para comer uma canjica, uma pamonha. É assim que o sertanejo é feliz. Vive 8 meses na expectativa dos outros 4. Quando a terra fica molhada, perde a aridez e dá frutos, muitos frutos. O povo planta roça muito, né? E sempre é bom. Planta milho, feijão, palma. Bom pra gente, para os bichos, né? Para tudo. Por quê? Porque a natureza traz muita coisa boa, né? Chuva, é muita coisa. Há quase 8 meses, o Terra Serigi mostrou a caatinga no período da seca. E na época, fez uma promessa. Você viu no programa de hoje a caatinga do sertão sergipano durante a estação seca. No próximo inverno, voltaremos à região para mostrar a caatinga durante o período das chuvas. A mudança da paisagem, a diversidade de cores com a predominância do verde e a migração de animais com a fartura de alimentos. Nós voltamos ao Parque Municipal Lagoa do Frio, que fica em Canidé de São Francisco, no sertão do estado, para cumprir nossa promessa, mostrar a caatinga na temporada de chuva. Uma vegetação tão rica, bonita, que responde rápido aos chamados da natureza, mas que é tão pouco preservada. Um lugar cheio de contrastes, com terra rachada, chão seco, paisagem triste de beleza desconcertante, ganhou uma moldura colorida. Na época, nós ouvimos o lamento do povo sofrido com a falta de água. Há um sufoco na vida e a gente com medo do que vai acontecer mais para frente. Só Deus dá um jeito. Mas logo tudo fica esquecido. Quando chove, ele esquece do que sofreu e continua com a vida. O depoimento do sertanejo parece uma premonição. A chuva muda a vida e o humor do homem que vive na caatinga. E não é pouca gente. Uma pesquisa do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera indica que 60% dos habitantes do Nordeste estão na região da Caatinga. A vegetação exclusivamente brasileira ocupa uma área de mais de 800 mil quilômetros quadrados, o que chega a quase 11% do território nacional. Está nos estados da região Nordeste e Norte de Minas Gerais. De Minas Gerais, ela segue pela Bahia, passa pelos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e ainda sul e leste do Piauí. No próximo bloco, nós vamos mostrar como a caatinga reage rápido às chuvas de inverno. No inverno, a caatinga muda de cor. As folhas e as flores ressurgem e os animais e insetos voltam para o seu habitat natural. No Parque Municipal Lagoa do Frio, em Canidé de São Francisco, o ambiente é outro com a chegada da chuva. O clima é semiárido, o solo é raso e pedregoso, mas a vegetação cobre a terra na temporada de chuva e a paisagem muda rapidamente. Quando nós estivemos aqui em novembro do ano passado para falar sobre a caatinga seca, foi a bióloga Andressa Amorim quem nos ajudou a conhecer um pouco mais dessa vegetação. Agora nós voltamos, a paisagem está diferente, está mais verde e ela vai explicar por que uma vegetação tão seca consegue responder tão rápido aos chamados da natureza. Andressa, a gente vê aqui que a paisagem é outra, né? O verde toma conta. É verdade. É impressionante que a caatinga, quando caem as primeiras chuvas, imediatamente ela ressurge
como se fosse uma espécie de ressurreição, né, de ressuscitação. Mas, na verdade, isso significa que são espécies adaptadas, que possuem características próprias, né, e conseguem superar a longos períodos de estiagem. Então, na medida que as primeiras chuvas elas caem, então imediatamente a vegetação, o que estava seco, fica verde novamente. Eu me lembro bem que a gente mostrou o catingueiro com galhos retorcidos, sem folhas, e você explicou por que esse fenômeno acontecia. Agora a imagem é outra. É verdade, a catingueira também é uma espécie que é conhecida como caducifólia. Ela perde as folhas no período de estiagem, justamente como medida de proteção, evitando que a pouca quantidade de água que existe no solo seja evaporada através da evapotranspiração, que é um processo que ela elimina a água em forma de vapor. A gente percebe que, olha, ela já está aqui com folhas grandes, não tem tanto tempo assim que começou a chover, e ela cresce rápido assim de volta? A catingueira ela é uma espécie que ela também é considerada como espécie pioneira. Ela consegue se adaptar a ambientes degradados. Então, a folha ela já começou a ressurgir um pouco antes da chuva, né? Então, existem umas espécies que elas conseguem começar a esse período de as suas folhas renovarem novamente antes que de fato comece a chuva, né? Já espécies que são mais exigentes é que começam quando as primeiras chuvas chegam. O mandacaru é uma espécie completamente adaptada à região do sertão, possui as suas folhas transformadas em espinho, justamente como um sistema que proporciona a ele essa condição de sobreviver em meio a esse clima semiárido. O verde agora deixa parecer que a vegetação está livre dos problemas de degradação, mas não é bem assim. É um solo que ele tem a sua riqueza, né, mas é uma riqueza um pouco diferenciada. Só que aí as pessoas que vieram habitar nessa região do sertão, elas acabaram trazendo culturas de outros lugares e querendo o mesmo sucesso. Então é um pouco difícil para o agricultor sobreviver no sertão com práticas agrícolas da região sul e sudeste, né? Então a tentativa da prefeitura, né, a prefeitura ela vem buscando disseminar um pouco mais de conhecimento sustentável sobre a convivência no semiárido. Um projeto da Prefeitura de Canindé de São Francisco quer ensinar os próprios sertanejos a cuidar da fonte de riqueza que eles têm. A gente tem procurado incentivar as atividades que possam compatibilizar, né, o desenvolvimento econômico com a preservação da caatinga. Chega de as pessoas chegarem aqui e desmatarem, né, passar o trator, queimar, para depois colocar qualquer tipo de agricultura, seja pecuária, seja outro tipo de agricultura. A gente já descobriu que na caatinga, né, a convivência da pecuária e de outros tipos de cultura é perfeitamente viável e dá para se viver da caatinga sem precisar destruí-la. O Parque Municipal Lagoa do Frio é uma área de 333 hectares, destinados exclusivamente à preservação ambiental. Canindé de São Francisco hoje eu diria que é o município no estado de Sergipe e um dos municípios do Brasil que tem, em termos percentuais, maiores áreas de preservação. Nós temos um monumento natural a nível nacional, que é o Monumento Natural do Rio São Francisco, recém-criado por decreto do Presidente da República. Temos um monumento da Grota de Angico, que é um monumento estadual, e temos esse Parque Ecológico Municipal da Lagoa do Frio, que as terras vizinhas a gente já está tentando negociar com os proprietários para que a gente possa ampliar esse parque, para que a gente possa elaborar o seu plano de manejo, para que a gente possa efetivamente consolidar Canindé como um dos municípios que compatibilizam a preservação ambiental com o crescimento sustentável, com o desenvolvimento sustentável. A fauna é bem diversificada. Já foram identificadas 17 espécies de anfíbios, 44 de répteis, 695 de aves e 120 de mamíferos. Um total de 876 espécies de animais que fazem daqui o seu habitat. E agora, quando tem comida e água farta, os animais voltam para a região. Agora nós podemos escutar o canto dos pássaros, né? Podemos ver uma quantidade de insetos também maiores aqui no parque. Temos as abelhas, né? Que também é mais fácil de serem encontradas. A coruja buraqueira parece pousar para a nossa câmera. Olha, fica do lado do macho.
voa para bem longe numa espécie de exibição para os nossos olhos curiosos. Os insetos também parecem dançar para a contemplação. E o camaleão deixa o cinza de lado para tomar o verde na camuflagem comum à espécie. Um espetáculo que a natureza nos mostra de graça. E a flora, hein? Essa é encantadora. As flores miúdas que nascem no terreno aberto, onde antes tinham arbustos, lembram a relva colorida. Os antigos galhos retorcidos agora estão cobertos de folhas. São 900 espécies de plantas. Flora rica que parece esconder um mistério. Um contraste perfeito que só a natureza desvenda. O solo fértil responde com muita rapidez ao apelo da água. A caatinga agora até parece desvendada, mas é preciso muito mais do que conhecer essa vegetação. O sertanejo sabe como ninguém amar a terra em que vive, mas agora ele tem também que aprender a preservar. E o Terra Serigi termina aqui. Agora tem o SETV Primeira Edição. E no próximo sábado eu aguardo você. Tchau!